educação é um dos fatores mais importantes para reduzir as desigualdades sociais e melhorar a condição de vida da população. Com os conhecimentos de pesquisa acumulados em mais de 60 anos de experiência, o IBOP criou o Instituto Paulo Montenegro, uma organização sem fins lucrativos que realiza projetos inovadores para a melhoria da qualidade da educação. Conheça agora um dos programas do Instituto Paulo Montenegro. Uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas pelo Instituto Paulo Montenegro, braço social do IBOP, e pela ONG Ação Educativa, quantificou o problema. 75% da população brasileira entre 15 e 64 anos tem dificuldades em resolver operações matemáticas simples, identificar proporções ou entender gráficos e tabelas. Você vai levar 2 vinhos e um pacote de pães de queijo. Quanto você gastaria? 10, 20, 30, 80... O analfabetismo funcional nunca foi pesquisado no Brasil. E aí, ao nos juntarmos com parceiros, educadores e começar a desenvolver uma metodologia, trazendo gente de fora, né, todo esse construir desse projeto também era buscar uma metodologia de pesquisa que permitisse avaliar quantos analfabetos funcionais o Brasil tem. Se o valor à vista for R$300 e eu der um desconto de 30%, de quanto é o desconto? R$100. 90. 10%? Peraí. Ixi, Maria, matemática não. Complicado, hein, matemática? E a gente percebeu aí também várias deficiências, né? Quer dizer, uma quantidade muito grande de pessoas, 75% da população, por exemplo, que não sabe interpretar um gráfico. Né? Então, por exemplo, a gente vê uma linguagem usada com tanta frequência, por exemplo, nas eleições, todos os telejornais mostram aqueles gráficos com evolução da intenção de voto, e são pouquíssimos brasileiros que sabem interpretar aquele gráfico, por exemplo, um gráfico de linha. Esses dados nos levam a refletir sobre a educação matemática que é realizada nas escolas. Se é de fato uma educação matemática que ajuda as pessoas a resolver seus problemas cotidianos ou apenas a decorar fórmulas que serão esquecidas se não usadas no seu dia a dia. E qual que você menos gostava? Português. Eu menos gostava. Matemática. Por que matemática era a que você menos gostava? Esse negócio de equação, acho que, sei lá, de repente não usa muito no dia a dia. Mas eu tenho que fazer porque eu sou enfermeiro, tem cálculo também, né? Você concluiu a escola, tem seu diploma, pode até ter tirado 10 em matemática, parabéns em português. Mas pouco disso funciona no seu dia a dia. No dia a dia não tem grande utilidade. 10% do meu salário, sem que... O que você entendeu disso que você leu? Quase nada. A gente chega à conclusão que é fundamental ter uma política de promoção do acesso das pessoas aos materiais de leitura, não só a livros, como tradicionalmente se imagina, através de bibliotecas, mas principalmente um material que os adultos têm muito interesse de ler, que é o material jornalístico, em especial jornais e revistas. Agora imagine esta cena. Quando você chega de manhã ao seu trabalho e pega o jornal que está em cima da mesa do seu chefe, você consegue ler as manchetes e as notícias. Mas você é capaz de entender o que elas realmente dizem? Diferença entre os sexos. Entre os Sexos, né? Muito além dos fatores culturais, a diversidade entre os homens e mulheres é inata. O que o senhor entendeu desse texto? Eu não entendi bem essa. Peraí, me faltou a ideia inata, Que a diferença entre o sexo masculino e feminino praticamente não existe, não é tão grande. Seria algo além de ser homem e mulher? Ai, meu Deus, agora fugiu. Deixa eu pensar. Por esse motivo que é tão importante todos os professores estarem conscientes do papel fundamental da escola na produção, na promoção do hábito e das habilidades de leitura. E não é só uma questão para o professor de português. Qualquer outra aprendizagem, qualquer outra disciplina vai depender fundamentalmente de uma pessoa que saiba ler para estudar, para aprender e para buscar informação. Você vai fazer um teste para trabalhar em uma determinada empresa. Parte desse teste consiste em ler um texto, interpretá-lo e responder algumas perguntas. Isso parece simples e fácil.
Você lê rapidamente o texto e parte logo para as perguntas. Mas é nessa hora que o simples e fácil se tornam difíceis e acabam por decidir a sua vida. Isso se chama alfabetismo funcional. Analisando estas informações, foi criado o INAF, Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, que através de pesquisas mede a quantidade de alfabetizados funcionais que existe em nosso país. É considerada analfabeta funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever algo simples, ainda não possui as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para viabilizar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Antigamente a preocupação era com o chamado analfabetismo absoluto, ou seja, com aquelas pessoas que nunca tinham passado na escola e realmente não sabiam nem reconhecer as letras. Com a expansão da escolaridade, quer dizer, hoje você tem a maioria da população teve algum tipo de passagem pela escola. E o problema que emergiu é esse, de pessoas que têm uma passagem suficiente pela escola, tem algum rudimento do conhecimento, até identifica as letras, consegue ler uma pequena passagem, mas de forma, vamos dizer, não é suficiente esse conhecimento para ela enfrentar as demandas, que é realmente localizar uma informação, usar um guia, consultar uma tabela de preços. O INAF considera 3 níveis de alfabetização funcional. As pessoas classificadas no nível 1 conseguem no máximo entender textos curtos como títulos ou anúncios. Elas só acertam as tarefas de leitura de números em situações bem específicas, como na leitura de preços, de horários, de números telefônicos e em instrumentos de medida simples, como no uso do relógio e da fita métrica. Os brasileiros classificados no nível 2 já conseguem entender textos de maior extensão, como, por exemplo, pequenas matérias de jornal ou instruções simples. Eles são capazes também de ler e comparar números decimais relacionados a preços, contar dinheiro e fazer troco. De acordo com os últimos resultados do INAF, apenas 25% da população brasileira está no nível 3, isto é, com pleno domínio das habilidades de leitura e escrita, e somente 21% dominam as habilidades de cálculo. A pesquisa do INAF é realizada anualmente e seus resultados são divulgados em larga escala pela imprensa e ficam à disposição no site para que governos, pesquisadores, ONGs e todas as pessoas interessadas no assunto possam consultar e utilizá-lo. Uma pesquisa do Instituto Paulo Montenegro identificou que apenas 21% dos brasileiros analfabetos usam hoje o resultado da quarta pessoa alfabetizada no país. Ela que apenas 20%. Ver isso só melhorando em tudo. Isso é retrato da Paulo Montenegro, que é um dos países onde mais de 70% dos brasileiros enfrentam dificuldades. É importante ressaltar que a deficiência nas habilidades de escrita, leitura e cálculo em funcionários aparece entre as maiores causas da queda de produtividade nas empresas brasileiras. O analfabetismo funcional nas empresas pode ser muito mais nocivo do que se imagina, acarretando desperdícios de bilhões de reais por ano no Brasil. A partir desta constatação, o Instituto Paulo Montenegro decidiu elaborar, em conjunto com o Instituto Ethos, a publicação O que as empresas podem fazer para combater o analfabetismo funcional. O INAF conta ainda com outras publicações, como Letramento no Brasil, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2004, que traz artigos de especialistas em educação sobre o INAF de leitura e escrita. E Letramento no Brasil, Habilidades Matemáticas, com artigos de educadores matemáticos analisando os resultados do INAF sobre as habilidades de cálculo do brasileiro. Este problema de alfabetização em português e matemática merece atenção especial, antes que isso impeça a população de continuar aprendendo e desenvolvendo suas habilidades e passe a ser um problema ao longo de suas vidas.